Hoje vamos ouvir a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi era um menino ruivo de boa aparência. Ele era filho de Jessé e tinha 7 irmãos. Davi era o mais jovem. Na época, Saul era rei, mas Deus havia se arrependido de ter feito Saul rei e mandou Deus a Samuel encher um chifre de azeite, ir até Jessé, o belemita, e ungirá um novo rei. E Samuel ficou com medo de Saul descobrisse e mandasse matar ele. Porém, Deus deu uma estratégia para Samuel, para que ele pegasse o novilho e falasse que ia sacrificar, e chamasse Jessé e seus filhos. Deus disse a Samuel que quando visse o escolhido dele, ele avisaria, e assim Samuel o ungiria conforme que Deus ordenaria. Então, assim fez Samuel, e quando Samuel viu Eliabe, o irmão mais velho de Davi, Samuel disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Mas Deus disse a Samuel: não, o Senhor não vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. E Deus o rejeitou. E assim veio todos os outros irmãos, e não escolheu o Senhor nenhum. Samuel perguntou a Jessé: acabou-se os filhos? E Jessé disse: ainda tenho mais moço, mas está apacentando ovelhas. Então Jessé mandou chamá-lo, e Samuel o ungiu rei, e o Espírito de Deus se apossou dele. A história de Davi é longa, mas o que Davi tinha, que se tornou um homem segundo o coração de Deus. Quando Davi derrotou Golias, ele não foi em seu nome, mas sim em nome do Deus de Israel. E assim o menino derrotou um gigante. Quantas das vezes limitamos Deus no que Ele pode fazer, quando na verdade, assim como Davi fez, disse: eu derrotarei esse gigante em nome do Deus de Israel, assim nós devemos fazer. Pois para nós, quando temos um problema, pode até parecer grande, mas para Deus não é. Não limite o seu Deus no que Ele pode fazer, pois Ele é o Deus do impossível. Davi também foi perseguido por Saul, mas nunca odiou ou quis a morte do rei. Ainda disse: que o Senhor me guarde de estender a mão sobre o ungido. Saul tinha raiva de Davi e tentava incessantemente matar Davi, mas o coração de Davi não guardava raiva de Saul e ainda o respeitava como rei até o dia de sua morte. Muitas das vezes o irmão da igreja não te cumprimenta, e isso já é motivo para sair da igreja. Quantas vezes guarda mágoa, rancor, às vezes da própria mãe, do pai, dos irmãos? Perdoar não é fácil, mas será que não é a falta de perdão que não deixa sua vida evoluir espiritualmente, ministerialmente? Não dê terreno para que o inimigo trabalhe em sua vida. Davi não foi um homem sem defeitos. Davi foi um homem falho. Davi pecou contra Deus. Davi cometeu adultérios escondidas. E quando a consequência veio, para acobertar a sua transgressão, mandou matar Urias, marido de Betseba. Davi foi duramente repreendido por Deus e castigado, ao ponto de que o povo, que Davi era rei, o amaldiçoava e apedrejava. Quando seu próprio filho Absalão queria sua morte, mesmo assim Davi não queria sua morte, pois o amava. Normalmente vivemos consequências dos nossos próprios atos. Colhemos o que nós mesmos plantamos. E quando essa colheita vem, queremos culpar Deus pelos frutos colhidos. Deus nos perdoa se nós se arrependermos do mal que cometemos. Mas as consequências desse mal ficam, e nessa hora iremos aceitar o mal que nós mesmos plantamos ou iremos culpar Deus? Davi aceitou, pois sabia o que tinha feito. Davi ganhou todas as batalhas que foi em nome de Deus, todas as batalhas que obedeceu a Deus.
Davi era obediente e quando não tinha sacerdote e precisava que Deus o respondesse, ele mesmo consultava a Deus e Deus prontamente o respondia. Se Deus dissesse vai, ele ia. Se Deus dissesse fica, ele ficava. Se Deus dissesse muda a direção, ele mudava. Davi não questionava Deus. Muitas das vezes questionamos Deus nos direcionamentos que ele nos dá. Se perguntamos, mas será? Será que vai dar certo? Será que a porta vai se abrir? Será que o ministério é para mim? Será e será. Medo que nos paralisam à frente daquilo que Deus nos disse. Davi não questionava, obedecia prontamente. Davi era um homem que, quando a arca da aliança voltava para Jerusalém, se alegrava, dançava, fazia ofertas e sacrifícios ao Senhor, tamanha alegria. Mical era esposa de Davi e rejeitou Davi quando viu ele pela janela e disse que ele tinha passado vergonha perante os servos e servas de Jerusalém pelo modo como ele se comportou. E ele a repreendeu dizendo que Deus o havia escolhido e se precisasse mais depreciável e humilhado seria ele, e as servas de quem Mical falava honraria ele. Quantas das vezes ficamos olhando para o lado? O que o irmão na igreja vai pensar se eu der glória? E se eu adorar a Deus? E se eu chorar? O que vão pensar de mim? Davi não se importava com o pensamento de Mical, e sim o que Deus pensava e achava dele. Que venhamos ser como Davi, olhar para Deus, que é a nossa direção, sem se importar com o que vão falar. E você está preparado para ser um homem ou mulher de Deus segundo o coração de Deus? Ser obediente a Deus e a sua palavra, andar nos estatutos, adorar em espírito e em verdade, viver o que Deus tem para ti, sem questionar, se arrepender dos maus que tem cometido, amar o seu inimigo, perdoar, mesmo quando o outro não te pede perdão, pois devemos nos inspirar em homens como Davi, que o Espírito Santo possa te tocar, transformar a sua vida e que você seja abençoado. Que Deus te abençoe.